Florence, permita-se a novidade, ela faz parte da evolução. Nesta edição, com a Letícia Santiago e a Nathalie Santos, um projeto corporativo que ficou sensacional, não, Nath? Obrigada. Ficou incrível, né? E aí tem uma história muito interessante. É um cliente que já é apaixonado por Florence, mas é verdade, ele não conhecia, não sabia que a Florence tem um corporativo? Não, e ficou encantadíssimo, né? Porque ele é família Florence, não é só ele. Então, ele, a mãe, o irmão, são 7 contratos no estado. 7 contratos. Então, quando nós desenvolvemos o projeto para o novo escritório dele, e chegou no momento de decidir como que a gente vai viabilizar, né? E ele, quando ele descobriu que que ele poderia ter a Florence também no trabalho, foi de encantador dos olhinhos, sabe? Então aí veio a Lei e o João atenderam ele e nós chegamos no que vocês viram hoje lá. E ele tá super contente, né? Paquerando o projeto, né? Namorando. E o projeto corporativo, ele tem características bem diferentes, né? A gente conversava um pouquinho aqui nos bastidores e é interessante visualizar ou entender isso. Quando você vai fazer um projeto residencial, claro, tem um briefing com a família, né? Saber como é que as pessoas, a família vai usar o espaço. Mas no corporativo tem questões técnicas, se a ergonomia é pensada no residencial, no espaço que você passa muitas horas trabalhando, tem que ser mais pensado ainda, não, Nathalie? Sim. Tem o briefing de quando a gente cuida da casa, somado às condições técnicas que a gente tem que atender, né? Então, esse cliente específico, nas primeiras reuniões, a gente define o briefing. Então, ele passou as vontades, eu fui conhecer o escritório dele antigo, já demonstrava a forma de gerir a empresa, né, que é uma tradução do briefing que a gente tem, né, de como ele comanda o dia a dia, né, como a empresa acontece naquele dia a dia. Enfim, fui lá conhecer a empresa antiga dele e quando nós sentamos para começar, nas primeiras apresentações, assim, me chamou muito a atenção o valor que ele tem na gestão. Então, os funcionários, independente da condição profissional de cada um, né, eles têm uma comunicação livre. Então, isso ele não queria perder. Por mais que eu seja o gestor e proprietário, eu tenho um gestor dos funcionários, até o motoboy, mas todos têm a liberdade de comunicação. Legal, e eu preciso que aconteça desse jeito, porque essa é a minha cara, essa é a minha empresa. E o espaço que ele conquistou também nos permitiu ter liberdade, literalmente, porque a gente tem circulação, né, as bancadas foram generosas, cada funcionário tem 2 monitores para trabalhar, então somam tudo, né? O móvel, a linha corporativa da Florence permite que todos os cabeamentos, toda a estrutura que precisa, né? Cada computador tem um lugarzinho lá no servidor. Então é um cabo para cada computador que vai lá para o servidor. E a linha corporativa da Florence já deixa tudo preparado pra gente. E tudo escondido, né? Porque fica limpo, né? Não fica nenhum fio aparente. Não atrapalha embaixo da mesa. Não atrapalha nada. Isso é fantástico, né? Tecnologia. É por isso que ele ficou, naturalmente, deve ter. A pessoa já tem essa boa impressão quando você tem um móvel na sua casa. E poder traduzir essa eficiência, né, de projeto, Nath, para o corporativo é simplesmente fantástico. E além dos móveis, ele também trouxe as cadeiras, né? As cadeiras do escritório também são Florence, desde da diretoria, do gestor, da sala de reuniões. Tem a banqueta da cozinha também, que é a mesma que ele tem na casa dele também. A durabilidade dos pés da Florence, ela aguenta mais quilos do que o normal encontrados no mercado. Não dá manutenção de forma alguma, o pistão dela desce e sobe muito facilmente. Então a Florence pensa não só na estética por fora, ela pensa também no que tá por dentro. No interno, né? Isso é uma tranquilidade, não, Nathalie? Que é saber que realmente o que não aparece no móvel
também é perfeito. Essa questão da manutenção, né, desse da cuidado, longa vida, da né? longa O vida, escritório você investe Por isso isso, realmente. quando um cliente é forense, ele não é o primeiro que me trouxe essa expectativa. Aham. Eu já tive um outro cliente que a família era forense, aí eu fui convidada a fazer a residência dele. Ele veio sozinho, eu vim depois descobrir que era. Falei, não, eu não tenho que. A gente não tem o que conversar sobre esse assunto. É lá. É lá e Ele acabou. veio aqui, veio com um projeto. Olha, é isso aqui que a gente tem que fazer. Então acho que quem se permite conhecer, ter forense em algum momento, normalmente em residência, né? Mas pode ser no seu consultório, no seu escritório. Eu acho que não pega já, né? Pega, né? Não tem jeito. Coisa boa. A gente Ótimo. gosta de coisa boa, né? Coisa que Sim. dure, né? Que tenha requinte, que seja um móvel bem desenhado, que atenda aquele projeto que você também fez. Como profissional, isso é importantíssimo, Sim, né? sim. Vamos falar um pouquinho desse projeto, tá lindo. Obrigada. Nós temos aí um endereço tradicional na cidade, né? Uma vista muito interessante, uma vista urbana, mas muito interessante também. Mas a própria estrutura de prédio que você trouxe uma coisa mais industrial, meio também pensado nisso, né? Usando um pouco desse artifício. É uma empresa que trabalha com transportes e serviços. Então, a gente quis levar um pouquinho da rua, né, entre aspas, do urbano lá para o escritório. Então, já começou com a escolha dos acabamentos. Então, a gente tem um porcelanato com uma proposta de cimento queimado, com madeira, tijolinho aparente, uma pegada galpão inglês, assim. Então a gente foi pincelando, né, para que eles pudessem sentir. tá sentindo. A tubulação de iluminação aparente, isso dá um toque gostoso, né? Também. Meio quase loft, né? Isso é extremamente moderno, muito contemporâneo, né? Muito contemporâneo, bacana. Tomadas. No mobiliário você trouxe também um amadeirado com um tom bacana, com preto. Sim, que é o que eu precisava de um elemento que me trouxesse o acolher, apesar de escritório, né? Imaginei. Porque ele não tinha o perfil do quero tudo uniforme ou claro ou vou no básico, não. Então eu como a maioria do escritório tem essa pegada de asfalto, né, no concreto, eu precisava de um elemento quente para compor. E aí o revestimento ficou assim, acho que Não poderia ter sido melhor. né? porque trouxe a madeira, trouxe o tom da madeira, assim. E é um tom extremamente agradável, confortável. Até o melamina Gorá, ele é indicado realmente para a área corporativa, todas as nossas melaminas. A gente fez uns composites lugares pretos, que dura mais, até a questão de o pessoal abrir e fechar a porta onde tem chave, né, porque querendo ou não são funcionários. Mas na mesa em si Os tampos de mesa. Isso, a gente usou o melamina, que realmente ele dura muito mais em questão de riscos, de limpeza. E até de textura, né? Que ele não tem a ranhura, ele é liso. Apesar de ele ter madeirado, ele é bem liso. Bacana. Isso dá o conforto visual também, muito agradável, muito interessante. Esse Conversê, você trouxe a linha Aua, né? Essas poltronas são interessantes, muito confortáveis, apesar da pequena dimensão. Um pouco compactas. Muito compacto, né? De Bacana rodinha, isso, né? ela consegue se mobilizar para qualquer lugar, ela tem um encosto em matelacê toda costurada para dar um certo glamour nela, né? E ela é bem estreita e compacta, né? Quem puder sentar realmente vai ver que muito confortável. Além de uma peça de design super bacana, né? Muito legal. Só pra gente fechar, né? E você trouxe um elemento interessante para esconder, para guardar. Esse container, essa brincadeira foi muito simpática ali. Nós começamos a planejar o novo escritório. Surgiu a necessidade de ampliar um espaço para guardar o coração da empresa, que ele tinha, né? Mas precisava de algo maior. Então, que é o servidor. Então lá ficam os guardados, né, as informações de dados, tal. E então, assim, pensamos, vamos fazer uma caixa fechada, né? Era a única caixa, eu acho que tirando o banheiro. A sala dele mas é com vidro, mas eu tirando o banheiro e a copa é o único ambiente fechado que a gente tem. Então pensamos no container, né? Com um elemento decorativo muito legal. A ideia era levar mesmo um container. Mas isso que é uma foi coisa viável bacana compartilhar com quem está nos assistindo, né?
como o projeto nasce, né? Como os conceitos vão surgindo, né? Como vocês são muito craques em resolver, em trazer essas soluções, né? É por isso que a gente sempre fala, né? A importância de ter um profissional que acompanha, né? Isso reduz uma série de dores de cabeça que a pessoa teria na questão do projeto, na questão do acompanhamento da obra, essa finalização e até o final, né? Para coisa, para terminar bacana, como a gente sempre espera. No início, eles comentavam, quando eu comecei a apresentar os primeiros projetos, e ele olhava para a esposa e falava: nossa, mas eu nunca ia imaginar algo nesse sentido. Eu já estava pensando nas salinhas. Falei, não, mas não tem salinha. Como que eu vou ter salinha, né? Você não vive de salinha. Você precisa que os meninos sejam integrados. Como que eu vou entregar com salinha, né? Não existe. Legal. Então, assim, eu peguei alguns momentos dele namorando durante a execução, os meninos, né? O Otero lá executando, ele também é presente, foi lá ver muitos dos momentos, então dá prazer. Que é o que a gente busca, aquele brilhinho no final, sabe? Putz, consegui chegar. Melhor do que superou as expectativas. Perfeito. Bom, muito obrigado por compartilhar conosco mais um projeto lindíssimo com a Florence. A primeira vez que a gente fala com a Nath, né, com a Nathalie Santos aqui, comentando o projeto. A gente estava ansioso porque a gente está sabendo desse projeto faz um bom tempo, né? Mas bacana. Valeu a pena esperar, né, para ver a concretização de um projeto fantástico. Obrigado por compartilhar com a gente. Obrigada. Né? Agradecemos. Florence, permita-se a novidade, ela faz parte da evolução. Nesta edição, com a Nathalie Santos e a Letícia Santiago, direto da Florence Santos. Adorei falar com vocês. Obrigado. Obrigada. Nós que agradecemos. Até o próximo projeto.